assistir um diferente aqui nessa pegada de react diferente que a gente tá fazendo. A galera pediu pra eu reagir a esse aqui, ó, Misterioso Caso do Zodíaco, canal dessa Jaqueline Guerreiro. Ela faz uns vídeos contando, tipo, narrando histórias, né, essas histórias de coisas reais aí que acontecem e tal. Esse colecionador de ossos aqui também me recomendaram, vou ver uns vídeos dele depois também. Vou até deixar aqui separado aqui. Ô, caralho, você já é membro? Não, calma aí, pai. Calma aí que eu não tô assim, não. Ah, eu já me inscrevi pra assistir depois. Que é, tipo, conteúdo falando sobre casos misteriosos, casos de serial killers e tudo mais, tá ligado? Então, vamos lá, vamos ver esse aqui da Jaqueline primeiro, depois a gente vê mais aquele menino ali do colecionador de ossos. Esse aqui é o Misterioso Caso do Zodíaco. Não faço ideia o que que é. É, True Crimes, isso aí, crimes verdadeiros. Oi, meus bonitos, tudo bom com vocês? Oi, E antes de começar o tudo vídeo, bom eu já com quero você? falar uma coisa. A qualidade tá meio merda, né? É a minha... Ué, é o vídeo dela que tá meio esquisito mesmo, a qualidade. Desculpa, Jaqueline, não que seu canal Nesse seja uma exato merda, momento né? a gente tá com 996 mil inscritos, faltam menos de 4 mil inscritos pra bater 1 milhão, então eu acho que E hoje ela tá com quase 4 milhões. Rapaziada, também falta pouco pra eu bater 1 milhão, viu? quem sabe, Quem quiser ajudar aí, divulgar pros amigos aí, falar pra galera assistir o Mas de qualquer canal. forma, eu quero muito agradecer vocês, Humilde. então eu não consigo nem acreditar quando eu paro pra pensar assim, tipo, 1 milhão de pessoas. Não dá pra acreditar, é surreal, é louco, Ela é gaúcha, desses cantos do sul, não é? De pessoas, esse jeito de falar é aí. bizarro, que vocês vão falar bizarro Mano, igual eu. Eu não sei explicar, mas o jeito de falar do sul ali é diferente, tá ligado? É surreal pra mim que a gente realmente tenha alcançado 1 milhão de inscritos, Que a quase gente alcançado, né? realmente- E eu quero dizer pra vocês que, óbvio, que eu tô preparando muita coisa legal pra comemorar. Eu já dei alguns spoilers do que eu quero fazer pra comemorar 1 milhão em outros vídeos, então quem viu, viu. Quem não viu vai esperar a surpresa. Quem não Mas eu viu vou vai preparar ficar muita esperando, coisa legal beleza. pra vocês, podem ter certeza que vai ter Aham. muito Eu acho que a conteúdo. gente pode pular isso aqui, né? Só comer. Porque ela já fez 1 milhão há muito tempo, pelo visto. E que esse vídeo entraria bem na semana que provavelmente a gente ia conseguir conquistar 1 milhão, eu decidi escolher um caso, Assassino do Zodíaco, que tem muito material sobre esse caso, tem muito mistério sobre esse caso, e é um daqueles casos que você vai terminar assim, sabe? Então o nosso caso começa com o primeiro ataque do Assassino do Zodíaco, que aconteceu Gostei. no dia 20 de dezembro de 1968. Não é sua, na eu acho, mano, tenho certeza que essa menina é do sul. Cara, gostei do frame, hein? Ficou bom. Califórnia, na cidade de Vallejo. Eu não sei se é Vallejo, Valejo, não sei. Mais especificamente na rua Lake Herman. O David Faraday, de 17 anos, e a Beth Lou Jensen, de 16 anos, tinham saído juntos em um encontro. E eles decidiram estacionar o carro na rua Tá. Herman, que é uma área próxima a um lago que tinha um estacionamento para carros. Então ele era um local bem conhecido por casais jovens. Eles sempre iam nesse lugar. Então entre 10 e 15 É lugarzinho de casal ir pra namorar, né? Não tem dinheiro pra pagar o motel, aí vai pro lugarzinho ali, 15 né? e 11 horas da noite desse dia foram ouvidos tiros nesse local. E essas pessoas que escutaram os tiros ligaram pra polícia. Então, um tempo depois a polícia chega. Eles encontraram um casal inconsciente. O Louis tinha levado um tiro no rosto. Eita. E a Beth um tiro nas costas. O Louis Eita. ainda estava vivo quando eles chegaram. Então eles encaminharam ele imediatamente Que loucura, o cara que tomou o tiro no rosto tava vivo e a que tomou o tiro nas costas não. Que loucura, né, velho? pro hospital. A Beth não estava mais viva e no caminho do hospital o Louis acabou falecendo. Então, analisando a cena do crime, a polícia conseguiu imaginar como que esse crime aconteceu. Os dois estavam sentados dentro do carro que estava estacionado. Pera aí, vou dar meu palpite. Pô, o cara tomou o tiro primeiro, a mina tentou correr, esse pai tomou o dali, né? E aí, o assassino chegou por trás do carro e atirou primeiro no Louis. E aí, a Beth com certeza ficou muito assustada e tentou fugir. correr. Quando a polícia chegou lá, o Isso aí. corpo do Louis Caralho. estava um pouco assim, um Possível pra ser investigador, né? pouco dentro do carro, um pouco fora do carro. Ele estava tentando sair do carro, provavelmente na hora. Já o da Nossa, olha o comentário do Locoel. Eu já parei nos cantos que eu nem desligava o carro pra agilizar a fuga. Aham, pois é. Beth estava Garoto alguns safo. centímetros mais pra frente e pra fora do carro, então ela tentou escapar, mas ela não conseguiu. Vallejo era uma cidade extremamente tranquila, essas coisas não aconteciam lá, então todo mundo ficou em pânico, com medo de quem era essa pessoa, por que essa pessoa fez isso. O segundo crime aconteceu no Cara, sobre esse assunto da Já- cidade ser tranquilo e não acontecer esse tipo de coisa, já pensaram como algumas coisas são meio bizarras e inimagináveis em alguns lugares? Tipo, mano, sei lá, pra tu que mora em São Paulo ou pra quem mora aí numa cidade grande e tal, porra, um homicídio, todo dia tem homicídio. Todo dia acontece homicídio, todo dia, entendeu? Tem coisas tipo crimes assim, violentos. Mas tem noção que gente que mora no interior tem cidade que não registra crime de homicídio há vários anos, entendeu? E quando tem, às vezes tem um no ano, sacou? Loucura, né, velho? 4 de julho de 1969. Também Vallejo foi num parque que se chama Blue Rock Spring Park. Esse local, inclusive, fica a poucos minutos de onde aconteceu o primeiro crime. E por volta de meia-noite, o assassino chegou nesse local, tinha um casal lá e ele fez exatamente a mesma coisa. Esse casal era o Michael Manjou, de 19 anos, e a Darlene Ferrin, de 22 anos. Mais um casal Então
Então o novo. assassino chegou perto deles, atirou, se afastou e depois voltou e atirou mais uma vez em cada um deles. A polícia foi chamada imediatamente quando testemunhas ouviram os tiros naquela região. A ambulância chegou no local junto com a polícia em poucos minutos. O casal ainda estava vivo, mas só o Michael sobreviveu. O Michael descreveu o assassino como um homem branco, Caralho, o cara sobreviveu? entre 26 a 30 anos de idade, cabelo castanho claro, Pelo visto o cara... exatamente, acho que o cara era anti-trans às escondidas, né? Pô, não façam esse tipo de coisa na rua. cacheado, com um rosto gordo e grande. Então, na descrição dele, o que ele mais dizia é que esse homem era muito grande. Uma hora depois que esse crime aconteceu, a polícia recebeu Já descobrimos. Um gordo que não pegava ninguém. uma ligação de um homem dizendo que ele era o assassino desse crime e do crime anterior. A polícia conseguiu rastrear essa ligação e eles descobriram que havia sido feita de um orelhão que ficava a poucos quilômetros da delegacia de polícia, mas não conseguiram rastrear quem era E carente ainda, queria atenção. Ligando pra polícia falar que era ele. essa pessoa. E na cena dos dois crimes não tinha absolutamente nada. Não tinha DNA, não tinha evidência, não tinha rastro, não tinha nada. Então a polícia não tinha nem por onde começar a investigação e eles decidiram arquivar esses dois casos. Até que no dia 1º de agosto de 1969, vocês notaram que é tudo no mesmo ano, 3 jornais locais receberam a mesma carta e nessa carta dizia que era para ser entregue diretamente ao editor de cada um desses jornais. E nessa carta tinha detalhes dos dois crimes. Então a única pessoa que poderia saber desses detalhes era a polícia e o próprio assassino. Então o assassino descreveu várias coisas para poder provar que realmente era ele. Peraí, a polícia? Mas ele não mandou pro jornal? Fiquei confuso aqui. E todas as cartas foram assinadas com um símbolo que era um círculo com um X no meio. Essa marca mais tarde ficou conhecida como a marca do assassino do Zodíaco, porém até então ele era conhecido apenas como o assassino de Vallejo, que era a cidade onde tudo aconteceu. Eles não procuravam o assassino do Zodíaco porque isso nem havia sido citado até então. E nessas cartas, uma delas era normal, escrita em inglês, então eles conseguiam ler normalmente, e a outra carta era um enigma. Tinham vários símbolos, ninguém conseguiu decifrar, ninguém Que raiva de um cara carente desse, mano. Na moral. conseguiu entender nada, e ele dizia que era pra publicar esse enigma nos jornais, que se não publicassem ele ia voltar a matar. Então, eventualmente, os 3 jornais publicaram esse enigma, e ele dizia que se alguém conseguisse decifrar esse código, esse enigma, essa pessoa conseguiria descobrir a sua real identidade. Então, esse enigma foi publicado, mas nunca foi solucionado. E aí, no dia 4 de agosto, mais uma carta foi recebida, e eu vou ler um pedacinho pra vocês. Na carta ele falava assim: aqui quem fala é o Zodíaco. A propósito, vocês já resolveram a última cifra que enviei? Meu nome é... E do lado tinha um código, né? Eu estou levemente curioso com quanto dinheiro vocês estão pagando de recompensa pela minha cabeça. Eu já matei 10 pessoas até hoje. Teria sido muito mais, mas minha bomba falhou. Eu fiquei alagado pela chuva que tivemos algum tempo atrás. E essa foi a primeira vez que ele se referiu a ele mesmo como o assassino do Zodíaco. Até então era assassino de Vallejo. E a partir daí, não só a polícia como os jornais Que maluco carentão, hein, mano? e todo mundo se referia a ele como o assassino do Zodíaco, que era essa pessoa que a polícia agora estava procurando. E aí no dia 8, um casal de professores universitários conseguiram decifrar um pouco dessa carta, um pouco do enigma que ele mandou. E tudo isso aconteceu em poucos dias de diferença. E a parte que eles conseguiram decifrar dizia: eu gosto de matar porque é divertido. O homem é o animal mais perigoso. A melhor parte é que quando eu morrer, eu vou renascer no paraíso e aqueles que matei serão meus escravos. Eu não vou revelar meu nome porque vocês tentarão fazer com que eu pare de coletar escravos para a vida após a morte. Isso foi apenas uma parte do enigma que eles conseguiram decifrar. Então além de carente, ele é mentiroso. Porque quem descobrisse o enigma descobriu o nome dele. Mas no enigma não tinha o nome dele. Tinha ele falando que não ia falar o nome dele. É um mentiroso, covarde, otário. Dá pra ver que a pessoa é louca, né? Não faz sentido nenhum. Maluco. Mas o restante eles não conseguiram decifrar e até hoje ninguém conseguiu. E aí no dia 27 de outubro de 1969, no mesmo ano, o assassino do Zodíaco ataca novamente. O próximo crime aconteceu no lago Berryessa, que fica em Napa, na Califórnia. Então lá nesse lago estavam Cecilia Shepard, de 22 anos, e Brian Hartnell, de 20. Eles estavam fazendo um piquenique nesse lago, quando a Cecília viu um homem usando uma máscara que cobria seu rosto, e na roupa dele tinha o símbolo do assassino do Zodíaco. Ele se aproximou do casal, ele tinha uma arma e uma faca, ele conseguiu amarrar os dois, esfaqueou eles várias vezes e depois foi embora. Quando encontraram eles, o casal foi levado pro hospital, só o Brian sobreviveu, ele levou 6 facadas e conseguiu sobreviver. No mesmo dia, na cena do crime, encontraram um bilhete ao lado do... Eu acho que ele odiava mais as mulheres, porque, por mais um crime que ele comete, que o cara é socorrido com... No primeiro, o cara foi socorrido com vida, mas morreu. E nos outros também, o cara tava com vida, mas sobreviveu. Carro do Brian com todas as datas dos assassinatos que o assassino do Zodíaco tinha cometido até então. Logo depois, ele cometeu outro crime, dessa vez em São Francisco, um pouco antes das 10 da manhã. Cara, que maluquice, né, mano? O motorista
cara mais de ano, por meses, cometendo o mesmo tipo de crime, tá ligado? É isso que eu falo, que hoje em dia a gente não vê mais isso, mano. Não sei, eu não conheço casos recentes, mano, que eu sempre falo. Acho que a tecnologia, né, no geral, da sociedade, onde tudo hoje em dia tem câmera, tudo tem como rastrear a pessoa, e também a tecnologia que garantiu que a polícia tivesse métodos de investigação mais sofisticados, né, e tudo mais, a ciência, né, e etc., contribui muito pra gente não ter mais esse tipo de atrocidade, assim, né, coisas que vão acontecer, o cara vai fazendo por anos, por um bom tempo, tá ligado? Esse de táxi chamado Paul Stine foi baleado pelo passageiro que ele tava levando, então... Hoje em dia o cara roda, passando numa câmera de segurança, alguma coisa conecta alguém, tá ligado? Uma testemunha que tava bem próxima ao local, ouviu o tiro, correu pra janela pra ver o que tava acontecendo e ela conseguiu ver esse homem saindo do táxi calmamente e caminhando, indo embora. Então ela ligou pra polícia e depois fez uma descrição desse homem que ela viu pra polícia, que era bem parecida com a descrição anterior. Ela disse que ele era um homem branco de 30 a 40 anos. Ele era gordo, tinha cabelo castanho avermelhado, aí mudou um pouco a cor do cabelo, que até então era castanho claro, e ela disse que ele era um castanho avermelhado e que ele usava óculos. Próximo ao local tinha 2 policiais que estavam fazendo ronda, então eles conseguiram ir pro local muito rápido. E chegando lá tinha muita gente em volta do carro, muitos curiosos se reuniram ali em volta. Então a polícia também foi pegando ali descrições desse homem. E no fim eles falaram que o assassino era um homem afro-americano. Eu não sei em que momento que era um afro-americano, sendo que era um homem branco. Aí deve entrar um pouco da questão talvez um pouco da questão do racismo, que devia prevalecer muito naquela época, né, mano? Assim, assado, de repente era um afro-americano. E aí todos os policiais foram alertados pra tentar encontrar esse homem afro-americano que tinha cometido esse assassinato. E aí tinha vários policiais procurando por esse homem pela área, até que 2 encontraram um homem na rua caminhando que tinha exatamente todas as características que a testemunha lá da casa falou pra polícia quando fez a ligação. Era exatamente nas características que ela disse, mas como a polícia tinha sido informada pra procurar um homem afro-americano, eles simplesmente continuaram indo, nem pararam, não fizeram nada, porque não era o que eles estavam procurando. E o assassino do Zodíaco sempre mandava cartas ou pro jornal ou pra polícia. Em uma dessas cartas ele revelou que era realmente ele nesse dia e que a polícia simplesmente passou do lado dele e nem viu. Ou seja, nesse dia, se a polícia tivesse pegado as características certas pra pessoa que eles deviam estar procurando, como é que é? Falou que era realmente ele nesse dia e que a polícia simplesmente passou do lado dele e nem viu. Ou seja, nesse dia, se a polícia tivesse pegado as características certas pra pessoa que eles deviam estar procurando, eles teriam pego ele, mas não pegaram. Depois que isso aconteceu, a polícia decidiu fazer um retrato falado do assassino do Zodíaco, então chamaram testemunhas e o sobrevivente ao ataque. Pelo menos o retrato falado vai ser real, né? Não vai ser também uma coisa que eles tinham umas características de mudaram do nada falando que era um afrodescendente. Pra poder fazer esse retrato do assassino. Agora ele era o assassino mais procurado do país e tinha esse retrato dele por todo lado. E aí nesse último crime que ele cometeu lá no táxi, foi encontrado uma digital com sangue dentro do táxi. Porém, essa digital, ele mesmo disse que ele colocou lá, que ele tava colocando várias pistas falsas pra levar a polícia pra outra coisa, tipo pra outro lado, que não iam nem passar perto dele. Então ele disse que ele mesmo colocou essa pista lá e que era falsa. Nessa mesma carta que ele falou... Qual é o intuito do cara botar uma pista e falar que ela é falsa? Foi Parece mais uma ação de medo. Mandado no dia seguinte desse crime, ele disse que ele era o assassino do taxista e dos outros 2 crimes. Ele também mandou um pedaço de tecido com sangue junto e ele disse que agora o alvo dele era crianças. Porque ele disse que seria divertido matar crianças conforme elas fossem descendo do ônibus escolar, ele ia matar uma por uma. E nessa mesma carta ele enviou tipo um desenho de uma bomba que ele disse que ele tava fazendo uma... O cara é um terrorista, mano, não só um serial killer, esse cara é um terrorista, ele gosta de espalhar o terror. Bomba pra poder explodir ônibus escolares e o restante ele ia sair matando a tiro. As pessoas já estavam com muito medo, mas quando isso aconteceu foi assim, pânico geral. Ninguém tava se sentindo seguro. Imagina, e agora ele tava dizendo que ia matar crianças, o que era muito pior. Medo. Então a polícia começou a ficar na entrada e saída das escolas pra poder proteger as crianças. Helicópteros ficavam seguindo os ônibus pela cidade pra ver se aconteceu alguma coisa, estava tudo bem. Todas as cidades próximas onde aconteceram os crimes, todos os policiais estavam em alerta, eles sabiam das características desse assassino, então todo mundo estava à procura dele. Então a essa altura a única coisa que a polícia sabia sobre o assassino é que ele era extremamente inteligente, que ele adorava atenção, ele adorava ver as pessoas desesperadas e com medo, ele adorava ver as pessoas tentando decifrar os enigmas dele e ninguém conseguia. Então pra ele... Tinha que botar o Huawei de Petrópolis pra cuidar desse cara. Tudo isso quando prender ele. Era extremamente divertido, era realmente o que ele queria. Pra ele era apenas um jogo que ele tava sempre ganhando e a polícia sempre tava atrás.
E a prova disso que ele adorava tanto essa atenção é que em uma dessas cartas ele disse que ele exigia que as pessoas começassem a usar o seu símbolo do zodíaco na rua, que ele queria ver as pessoas usando isso na rua. Falava que queria que as pessoas usassem bottoms com o símbolo, óbvio que ninguém nunca usou. Os ataques que ele disse que ia fazer em escolas, em ônibus com as crianças. Eu gosto dessa menina. Por sorte, felizmente, nunca aconteceram. E aí, prosseguindo com o caso, no dia 22 de março de 1970, uma mulher chamada Kathleen John estava dirigindo com a sua filha no carro. Sua filha era bem novinha, não conseguia achar exatamente a idade que a filha dela tinha, mas era bem novinha mesmo, tipo, sei lá, 1, 2 aninhos de idade ali no máximo. E a Kathleen também estava grávida e ela estava dirigindo por São Francisco. E aí, na estrada, um carro veio próximo a ela e fez sinal pra ela encostar, pra ela parar o carro. Então, ela encostou e... Ah, sim, vou parar, claro. Tem um assassino solto, um esquisito manda eu parar, eu vou parar. Pô, super seguro. Desse carro, né, desceu um homem e foi falar pra ela que um dos pneus do carro dela tava solto. Se ofereceu pra ajudar, pra arrumar, então ela disse que ele podia fazer isso. Enquanto ela esperava, esse homem, na verdade, soltou um dos pneus e aí ele falou pra ela tentar ligar o carro da partida. Obviamente, o pneu caiu do carro e ele disse que esse pneu tava estragado, mas que ele podia dar carona pra ela e pra filha dela, que ele podia levar ela pra onde ela precisasse ir. E como ela achava que realmente o carro tava estragado, ela acabou aceitando a carona. Como tem gente que é, vou dizer burra, né, mano? Como tem gente que é inocente, né, velho? Meu Deus. E aí, um tempo depois, ele olha pra ela e fala que ela vai ser a próxima. Então, estavam só os dois dentro do carro e ele começou a ameaçar ela. Ela ficou horrorizada, ficou com medo, mas ela tava ali presa com ele no carro, não tinha muito o que fazer. E aí, depois de cerca de 1 hora que ele já tava dirigindo, ele foi fazer uma curva. E nessa curva, ele diminuiu bastante a velocidade do carro. Kathleen pegou a filha dela, se jogou do carro, conseguiu sair do carro. Nessa estrada que eles estavam, tinha tipo um campo, assim, de plantação. Uma plantação, não sei do que era, mas era alta. Então, ela correu pra essa plantação, se escondeu lá no meio. Ele parou o carro, foi atrás dela, disse que não ia fazer nada pra ela não ter medo, que ele não ia mais machucar ela, mas ela ficou lá quietinha, em silêncio. Graças a Deus, agora ela não foi boba, né? Pra que ele não encontrasse ela. Nisso, outros carros começaram a passar e começaram a achar estranho aquele homem com uma lanterna na mão tentando encontrar alguma coisa naquela plantação. E quando ele percebeu isso, ele entrou no carro e foi embora. Só depois que ela percebeu que ele havia ido embora, ela pegou a filha dela, saiu lá da plantação, foi até a delegacia pra poder reportar pra polícia tudo que tinha acabado de acontecer. E aí, lá na delegacia, tinha um retrato falado, né, do assassino do Zodíaco lá pendurado. E ela viu e apontou na hora e disse pro policial que ela tinha certeza absoluta que era a mesma pessoa. Pouco tempo depois disso, chega mais uma carta. Ela já deveria saber que era ele antes, né? Nos jornais, nessa carta, o assassino disse que ele não estava feliz porque ninguém estava usando os bottoms com o símbolo dele, que era uma exigência dele, ninguém estava usando. E ele disse que agora ele tinha uma lista de pessoas que ele iria matar, e nessa lista a Kathleen estava lá, ela e o bebê dela. Então ele dizia que deu uma carona pra ela, mas que no fim não deu certo, e que depois ele voltou pra onde estava o carro dela, colocou fogo no carro dela. Caralho. E que agora ele iria atrás dela. E durante esse ano, 1970, o assassino do Zodíaco mandou várias cartas pros jornais, pra polícia, várias cartas, até que ele parou e só Mano, que cara carente, velho. voltou a mandar mais uma carta em 1974. E nessa última carta dele, ele citava o filme O Exorcista, dizia que ele tinha achado Pô, 74, mano. 6 anos e o maluco não tinha sido preso ainda. um filme super engraçado. Por que ele citou isso, não sei, né? A pessoa louca vai saber. E no fim da carta ele dizia: eu, 37, polícia 0. Que a polícia entendeu como que ele dizia que ele matou 37 pessoas e que a polícia tava na estaca 0, porque não tava nem perto de conseguir descobrir quem era ele. E essa foi a última carta que ele mandou. De todas as cartas que ele mandou pra polícia, a única evidência que eles conseguiram tirar dessas cartas foi saliva, que ele tinha usado pra fechar um dos envelopes, e foi a única coisa que eles conseguiram, e ainda assim era muito pouco. Tipo assim, não era suficiente Cara, quem usava... Naquela época não tinha cola, não? O cara usava cuspe mesmo pra fechar? pra conseguir apontar exatamente de quem pertencia aquele DNA. Então, era muito Eu acho que pouco, nunca pegaram mas esse ele era maluco. Será, suficiente mano? pra conseguir eliminar possíveis suspeitos. Então, agora a gente entra nas teorias de quem poderia ser o assassino do Zodíaco. A primeira teoria, e a mais famosa delas, é do cartunista político do jornal The Chronicle, Robert Graysmith, que acredita que o assassino é Arthur Leigh Allen. Robert ficou obcecado por essa história e ficou obcecado em tentar encontrar o assassino do Zodíaco. Depois de uma década de investigação e pesquisa, ele publicou um livro intitulado Zodíaco e depois publicou mais um livro com o nome Zodíaco Então pelo visto ele não foi pego, né? Porque se existem teorias de quem seria o cara... Desmascarado. Um dos livros virou até best-seller e ambos os livros falavam que o assassino era esse Arthur. A primeira é que no dia daquele crime que aconteceu no lago, o Arthur tinha falado
falado pra família dele que ele iria nesse mesmo lago porque ele queria mergulhar exatamente no mesmo local que aconteceu esse crime. Horas depois ele volta pra casa com sangue na roupa dele, também tinha uma faca no carro dele que também tava com sangue. E no crime que aconteceu no lago, o casal foi atacado por o quê? Facadas. E aí a polícia foi interrogar ele sobre isso, por que ele voltou pra casa coberto de sangue. Ele disse que lá no lago tinham várias pessoas, era um lago bem grande. E ele disse que lá tinha um grupo de pessoas tentando fazer churrasco, que eles não estavam conseguindo, então ele foi ajudar essas pessoas e o sangue da roupa dele era de carne, né? Ah, para? Isso enganou alguém, essa história? Pro churrasco, e que a faca com sangue também foi usada pra fazer esse churrasco. Então Isso enganou alguém? essa foi a resposta dele. Então, no fim das contas, a polícia não tinha nenhuma evidência que provasse que ele estava envolvido no crime. Então, depois dessa declaração dele, a polícia meio que deixou isso de lado. Não, E aí, 2 anos 1970, depois, beleza, um né? amigo do Arthur Não, ligou com certeza ninguém acreditou na história, mas é aquela coisa, juridicamente, você acreditar e você provar são coisas diferentes, tá ligado? pra polícia, esse amigo dele se chamava Don Cheney, e ele contou pra polícia que o Arthur tinha se referido a ele mesmo como Zodíaco, isso bem antes das cartas terem sido enviadas pra polícia. Como eu contei pra vocês, as primeiras ele não se chamava de Zodíaco, e depois ele mesmo falou, aqui é o assassino do Zodíaco. Então esse amigo dele disse que antes disso acontecer, ele falou pra ele que ele era o Zodíaco. Ele também contou pra esse amigo que planejava caçar pessoas com faca, com arma e com uma lanterna, que eram coisas usadas pelo assassino do Zodíaco. Então lá foi a polícia interrogar o Arthur mais uma vez, e nesse interrogatório ele começou a falar sobre um livro que se chama The Most Dangerous Game, que em tradução seria O Jogo Mais Perigoso. E esse livro conta a história de um homem vestido de preto que caça casais e pessoas pra matar. E esse mesmo livro foi citado na única carta que conseguiram decodificar, não foi nem a carta inteira, foi só um pedaço da carta. Ele citava esse mesmo livro na carta. E aí do nada no interrogatório ele começou a falar desse livro, que era o livro favorito dele, a polícia não tava entendendo nada. Outra coisa também bizarra, pra dizer o mínimo, era que o Arthur usava um relógio que tinha bem no meio do relógio. Agora, mano, vou te falar, se esse cara não foi pego, é bem possível que alguém matou esse cara, tá, mano? Porque esses caras que são carentão de atenção assim, mano, ele não ia querer morrer sem ser pego. Ele ia falar quem era ele, tá ligado? Antes da morte. Algum bagulho aconteceu. Símbolo do Zodíaco, e também tinha a palavra Zodíaco escrita. As características do Arthur batiam muito com a descrita pelas vítimas, fora que ele tinha um QI muito acima do normal. Ele era extremamente inteligente. Então a polícia decidiu revistar o trailer dele. Encontraram pequenos animais dissecados no freezer, tinha várias facas com sangue. E por mais bizarro que tudo isso seja, não tinha nenhuma evidência direta que pudesse ligar ele a nenhum dos crimes. As digitais dele não batiam com a digital encontrada no táxi. A caligrafia dele também não batia com a das cartas. Então, assim, não tinha nada que pudesse comprovar que ele estava envolvido em nenhum dos crimes. Então, em 73, a polícia tirou ele da lista de suspeitos. Em 74, o Arthur foi condenado a uma pena de 3 anos por abuso sexual infantil. E, coincidentemente, durante esses 3 anos preso, a polícia... Esse serial killer tinha muita coisa referente a abuso, né, mano? Os que a gente sempre vê aí. E os jornais não receberam nenhuma carta do assassino do Zodíaco. E aí, mais ou menos 6 meses depois que ele foi solto, a polícia recebeu uma carta do assassino dizendo eu voltei. Em 1987, um dos colegas de cela dele, da prisão, acabou contando pra polícia algumas coisas sobre ele, porque ele queria diminuir a pena dele na cadeia. Então ele fez esse acordo com a polícia e com a justiça que ele daria informações sobre o Arthur pra poder diminuir a pena dele. Então ele contou uma série de coisas sobre ele. Lá foi a polícia interrogar o Arthur mais uma vez. E pra polícia... Ah, mas é um questionamento um tanto quanto duvidoso, né? A polícia desesperada pra encontrar informações sobre o cara vai... Mano, ele pode ter falado um monte de bagulho sem sentido ali. Mas é muita coisa contra o maluco, né, velho? Pro cara tá inventando, né, mano? Essa era a última tentativa Muita coisa de descobrir ligada pra se ser ele uma tinha algum coincidência. envolvimento ou não, se ele era o assassino ou não. Então eles decidiram chamar uma das vítimas que sobreviveu a um dos ataques do assassino do Zodíaco. Então eles chamaram o Michael Mongeau, que era uma das vítimas sobreviventes, que inclusive foi o único que conseguiu ver o assassino sem máscara, porque todas as outras viam ele com máscara, ele sempre cobria o rosto. Então ele foi lá até a delegacia. A polícia colocou várias fotos, assim, de vários possíveis suspeitos na frente dele. Ele foi vendo uma por uma, até que quando chegou na do Arthur, ele parou e falou, esse é o homem que atirou em mim. E aí a polícia perguntou como que ele tinha tanta certeza, já que fazia
muito tempo que tudo tinha acontecido. E ele disse que ele nunca esqueceria do rosto do homem que tentou matar ele. E aí, na tentativa de encontrar alguma coisa, a polícia foi novamente até o trailer dele pra revistar de novo. E lá eles encontraram vários papéis com fórmulas pra construir bombas caseiras. E também encontraram fitas com reportagens, com coisas sobre o assassino do Zodíaco na casa dele. Que isso, é muita coisa, mano. A polícia interrogou ele sobre isso, ele disse que não sabia do que eles estavam falando, que não tinha nem ideia do que eles estavam falando. Então, assim, apesar de tudo isso, ele poderia ser o assassino? Poderia, com certeza. Mas a polícia não tinha prova nenhuma, não tinha nada. Era só achismo. Então não tinha como prender ele por conta disso, e ele também nunca confessou. E da mesma forma, pode ser que não seja, porque, né, vocês sabem como é nos casos, eu sempre conto pra vocês. Sempre tem pessoas que ficam obcecadas por serial killers, nunca vão entender o porquê. Pode ser que ele seja apenas mais uma dessas pessoas que ficou obcecada pelo caso, e por isso que ele tinha coisa do Zodíaco, o relógio e as fitas. Quando a polícia perguntava pra ele se ele sabia qualquer coisa sobre o assassino do Zodíaco, ele dizia que o verdadeiro assassino devia estar rindo da cara da polícia, de todas as tentativas falhas deles, e da mídia também tentar encontrá-lo. Ele também falou que... Ou ele tava fazendo só mais um mind games ali pra tentar confundir a polícia também. Provavelmente a única forma de descobrir a real identidade do assassino do Zodíaco seria se ele se entregasse. Em agosto de 1990... Cara, deveria ser muito frustrante ser policial nessa época, né, velho? Imagina, tu não tinha meio pra chegar num cara desse, mano. Caralho, devia ser muito frustrante, mano. Em 92, o Arthur foi encontrado no seu trailer morto de um suposto ataque do coração. Então, apesar de tudo, até hoje ele é um dos maiores suspeitos de ser o assassino do Zodíaco. A segunda teoria é do Gary Stewart. Então aí, a gente tem uma interessante, ó, tá vendo? Pode ser. Se o cara teve um ataque cardíaco, mano, fodeu. Que ele acredita que o seu pai, Earl Van Best Jr., era o assassino do Zodíaco. O Gary publicou um livro que, traduzido para o português, era O Animal Mais Perigoso de Todos, procurando pelo meu pai e encontrando o assassino do Zodíaco. As semelhanças do retrato falado com o pai do Gary realmente são muitas. O número de caracteres do nome do pai dele também bate com o enigma enviado em uma das cartas. Caralho, mano, é muito igual mesmo, tá, velho? Não é por nada não, mas é bem igual mesmo, viu? Muito mais parecido que a do outro cara lá. Quando compararam a caligrafia, era bem parecida, porém mais tarde eles descobriram que aquela caligrafia usada era de uma certidão escrita por outra pessoa, não era ele que havia escrito, então não era dele. E apesar do rosto parecer muito com o retrato falado, as vítimas alegavam que o assassino tinha um rosto grande, porte grande, e o pai do Gary não tinha esse porte. O Gary até tentou fazer com que a polícia fizesse testes para ver se o DNA do pai dele batia com o encontrado no envelope, mas eles nunca fizeram. O porquê deles nunca ter feito eu não sei, pode ser, não sei o valor, né, eu acredito que essas coisas sejam caras, né, pra poder fazer, e o DNA também era muito pouco, então eu não sei o porquê que eles nunca fizeram. A terceira teoria é do policial aposentado Harvey Hines. Ele acredita que o Lawrence Kay, mais conhecido como Kane, é o assassino do Zodíaco. O Kane sofreu um acidente em 1962 e ele teve alguns danos cerebrais que influenciavam muito no comportamento dele. O psicólogo disse que ele havia perdido completamente a habilidade de controle próprio. Uma das vítimas, a Darlene Ferrin, tinha uma irmã que contou pra polícia que pouco antes do assassinato da irmã dela, o Kane perseguiu e assediou ela. Os policiais que viram o assassino na rua no dia do crime com o taxista viram centenas de fotos de homens que poderiam ser o assassino, e dentre eles tinha uma foto do Kane que os policiais disseram que era a mais próxima. Além disso, o Kane morava a algumas quadras do local onde aconteceu o crime com o taxista, então ele poderia muito bem estar indo a pé pra casa dele depois do crime. Porém, nunca foram feitos testes pra comprovar se o DNA batia com o do Kane, a caligrafia não batia e a descrição dele também. Tô vendo um vídeo de serial killer, aí o Killer Bruno, Matador Bruno, dá sub no canal. Obrigado pelo sub, Killer Bruno. Ele não batia muito com a do retrato falado. O rosto não dele seja é bem mais um diferente maluco, tá? da descrição dada pelas vítimas. Ou seja, o verdadeiro assassino do Zodíaco nunca foi pego. Na última carta enviada pelo assassino, ele diz ter matado 37 pessoas. Há quem acredite que o assassino do Zodíaco seja mais de uma pessoa, mas não tem outros suspeitos que possam estar envolvidos no caso. Sobre os enigmas que ele mandava... Cara, mais de uma pessoa eu acho muito difícil, mano. Por pessoas tentando reproduzir o crime, porque, mano, o cara que faz esse tipo de coisa, ele é muito inteligente. É muito difícil você achar várias pessoas que vão conseguir reproduzir sem ter problema, tá ligado? Nunca foi decifrado difícil, até né? hoje. Só aquela pequena parte que foi decifrada. Apesar de que naquela época era mais fácil, é a única coisa que tem. E até hoje ninguém conseguiu decifrar esses enigmas. E como o caso ficou muito popular nos Estados Unidos, diversas pessoas foram até a polícia se entregar, dizendo que eram assassinos do Zodíaco, mas que não batiam nem um pouco com nada sobre o caso, então no fim não eram. E tudo
Caralho, como é que tem maluco pra tudo na vida, né, velho? Tem maluco pra tudo. Tem maluco pra tanta coisa que o cara quer se entregar por um crime que ele não cometeu pra ganhar a fama do crime. Tem maluco pra tudo, velho. O que se sabe sobre o assassino do Zodíaco, o verdadeiro assassino até hoje, é o retrato falado, sobre as vítimas que conseguiram ver o rosto dele, é que ele é extremamente inteligente e é basicamente isso. Tem livros sobre isso, tem filmes sobre isso, e o verdadeiro assassino do Zodíaco permanece em anonimato, ninguém sabe quem é. Então é mais um caso que permanece até hoje não solucionado. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do caso. Ó, em 1970, se na época ele já parecia, segundo as vítimas, ter entre 30 e 40 anos, vamos botar que ele tinha 30. Já se passaram 50. Se o cara estivesse vivo hoje ainda, ele teria pelo menos uns 80 anos. Não é impossível. Pode estar vivo ainda. Caso de hoje. Lembrando que a playlist completa com todos os vídeos do Quinta Misteriosa vai estar aqui na descrição, é só clicar lá. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais também, deixa o like que é muito importante para divulgar o vídeo. Manda esse vídeo pros seus amigos para eles... Mas eu acho muito difícil um cara desse estar vivo ainda. Pelo nível de carência e demonstrar que queria a atenção que ele tinha. Ah, muito difícil, mano. Muito difícil, tá ligado? E aí, gostaram desse tipo de vídeo, rapaziada? Fiz aqui, pediram pra assistir. É um vídeo bem falado, bem comentado, né? Não tem tanta coisa pra, tipo, talvez estar reagindo, trocando ideia. Mas eu vou levar pro canal, vou ver como teste se a galera vai gostar do react aí.